Nessa videoaula nós vamos trabalhar com o controle de vazão de cilindros pneumáticos. Para isso nós vamos utilizar o ambiente do software da Festo, o FluidSim, a versão pneumática. Nós temos uma lista de exercícios destinadas à prática em bancada didática, mas que pode também ser feita em laboratório virtual. É o que nós vamos fazer hoje, resolver alguns desses itens com o objetivo de controlar a velocidade de um cilindro pneumático. Então, aqui no enunciado, se coloca no item 1.4, regula a velocidade de avanço do atuador do exemplo 1.1, o qual foi trabalhado na videoaula passada, e utilize 3 formas diferentes para regular. O problema 1.5, ele repete o requisito do problema 1.4, porém está se referindo ao retorno do cilindro. E no item 1.6, novamente nós temos as solicitações de regulagem de velocidades, porém, nesse caso é uma junção dos exercícios 1.4 e 1.5, utilizando aí o avanço e o retorno. O que nós vamos fazer nessa videoaula é mostrar as formas possíveis de se regular as velocidades de um cilindro, ainda não considerando o que é oficialmente correto, mas as possibilidades que existem de se fazer isso. Vamos para o ambiente do FluidSim, vamos aumentar um pouco a tela, incluir os elementos normalmente presentes em um circuito pneumático, iniciando na parte de baixo com a fonte de energia, que corresponde à fonte de pressão juntamente com a unidade de serviço. Essa unidade de serviço vai estar regulada em 4 bar, considerando que na sequência um dos problemas especifica essa pressão de trabalho para o circuito. A intenção é a de regular a velocidade de um atuador de dupla ação, isso está especificado no problema, e nós vamos então fazer a seleção desse tipo de atuador. Para não dar nenhum tipo de variável extra e nós podemos nos concentrar apenas nas variáveis de interesse, nós vamos eliminar os acessórios, eliminamos o amortecimento e a cinta magnética do êmbolo do pistão e vamos incluir um cilindro com um curso maior. Eu vou incluir um cilindro de 400 milímetros, considerando que um cilindro muito curto, ele avança em um tempo muito menor e muitas vezes não se observam alguns fenômenos físicos que passam desapercebidos. Pois então, temos essa condição. Também nós vimos na aula passada que a válvula utilizada para comandar um cilindro de duplação é uma válvula de 5 vias. Vamos fazer a seleção dessa válvula. Vamos arrastar aqui do painel de configuração. Muito embora aqui embaixo já tenha a opção de válvulas frequentemente usadas, vou novamente repetir o processo, até mesmo para uma questão de fixação de conteúdo. Lembrando a vocês que se nós clicarmos 2 vezes no componente, aparece a janela de configuração. Nós queremos que o cilindro ele avance e retorne mediante o acionamento indireto manual, de modo que a nossa válvula direcional ela vai ser duplo piloto e vai aguardar o sinal vindo de uma válvula acionada por botão de 3 vias e 2 posições. Então, fazendo as conexões, via de pressão nós não temos mais dúvida, ela tem que ser ligada na saída da unidade de serviço. As vias de exaustão, vamos colocar silenciadores em todas as válvulas. E o acionamento dessa válvula de 3 vias, ela é feita mediante uma botoeira com retorno por mó. Vimos também que a via de pilotagem à esquerda liga a linha de pressão com a
via de aplicação da válvula, recebe a designação 14 e ela é representada por uma linha tracejada. Podemos incluir uma denominação, um nome para a válvula que envia o comando. Vou incluir o nome 0B1, indicando um botão 1. E vou mudar o tamanho e o tipo de fonte. Coloquei uma fonte tamanho 11 para não ficar um tamanho tão grande. Ainda não vou fazer as ligações entre a válvula de comando e o cilindro, uma vez que o foco da nossa aula é regular a vazão e nós podemos incluir válvulas entre esses dois componentes. Mudando a configuração da linha de pilotagem e trazendo a designação para ela. E nós temos então dois comandos, um para o avanço e o outro segundo para o retorno do cilindro. Nós estamos chamando de 0B1 e 0B2. A nossa válvula direcional de comando, vamos chamá-la de 0V1. Perdão, de 1V1. As botoeiras também tem que começar com o número 1. 1B1, 1B2, uma vez que elas estão controlando o cilindro 1A. Pois então, nós temos algumas opções para controlar a vazão do cilindro. Vamos fazer algumas análises aqui em nosso circuito. Então, numa primeira característica, o cilindro não tem nenhuma regulagem de vazão. Ele não avança tão rapidamente assim, porque é um cilindro de 400 milímetros e a pressão de trabalho é de 4 bar. Então, não é uma pressão tão alta. Ela influencia nessa velocidade. Vamos lá para a região, para a subseção da biblioteca na parte de válvulas e vamos para válvulas de controle de vazão. E nós temos algumas opções aqui mostradas. Nós vimos na videoaula que trata sobre o controle de vazão que nós vamos ter essas opções aqui. A primeira válvula é uma válvula que regula a vazão nos dois sentidos, de 1 para 2. E de 2 para 1 também. E nós temos outras opções que são semelhantes, que também vão regular. A diferença da primeira para a segunda é que a primeira tem a seta que cruza a região de estreitamento, que indica que essa válvula é regulável, enquanto a segunda é um orifício fixo. E também temos a opção mais comum, que se encontra na pneumática, que é uma válvula de regulagem de vazão unidirecional, que ela vai regular a vazão sempre no sentido de 1 para 2. E no sentido de 2 para 1 não existe regulagem, existe a válvula de retenção, que permite a passagem livre do fluido, de modo que de 2 para 1 não existe regulagem. Então nós temos válvulas bidirecionais de regulagem, uma válvula unidirecional. Então, o que importa essas diferenças? Vamos excluir aqui uma das válvulas, a válvula que não tem regulagem, porque nos importa termos flexibilidade para podermos alterar a velocidade do atuador. Então, quando nós fazemos a seleção de uma válvula bidirecional, que regula nos dois sentidos, nós vamos ter uma vantagem. A vantagem é que nós não precisamos de duas válvulas, precisamos de apenas uma. Então, por exemplo, se nós viermos aqui nessa primeira válvula, rotacionarmos e colocarmos essa válvula antes da linha da via de pressão e colocarmos uma regulagem aqui, supostamente 20% de abertura, indica que
o ar comprimido antes de chegar na válvula de comando, ele já vai sofrer uma restrição. Ou seja, vamos mandar simular e nós vamos observar o seguinte. A restrição está um pouco grande, vamos colocar 5%. E nós já vamos ver o seguinte, que o cilindro já está obedecendo a essa restrição de vazão. Ou seja, como a vazão ela entra mais lentamente, ela demora também mais tempo para preencher ambas as câmaras do cilindro, de modo que a velocidade dele é mais baixa. Com uma válvula apenas, nós conseguimos regular a velocidade. Então, tem um aspecto positivo. Qual é o aspecto negativo? Normalmente, quando um atuador pneumático trabalha em uma máquina, ele realiza a sua função em um sentido e no sentido oposto, normalmente ele não faz nada, ele só volta à sua posição inicial. Imaginando que nós temos uma máquina que precise aguardar um tempo muito longo para esse cilindro retornar, isso vai ter um impacto direto na produção dessa máquina. Ou seja, ao invés de ela produzir supostamente 500 peças, ela vai produzir somente 200, porque o cilindro ele tem o seu movimento muito restrito. Então, a prática mais comum é nós termos um controle independente de velocidade. Uma velocidade é para o avanço e outra para o retorno. De modo que a regulagem vai ser feita mais lenta somente quando o cilindro não pode avançar muito rápido. Em algumas aplicações, se ele avançar muito rápido, ele danifica o processo produtivo, danifica as peças trabalhadas. Então, ele precisa ter restrições. E por isso, então, que entra a válvula reguladora de vazão, que tem uma válvula de retenção em paralelo. E com isso permite que se determine qual é o sentido em que essa válvula vai estar atuando, no sentido de ajustar a vazão. Então, a primeira tentativa que nós podemos fazer aqui, vamos dar um rotacionar de 90 graus nessa válvula e vamos colocar ela na primeira linha à esquerda. Vamos colocar o mesmo nível de abertura que foi feito no primeiro exemplo. E nós estamos dizendo o seguinte, nós vimos que ela regula de 1 para 2, porque de 1 para 2 a válvula de retenção bloqueia a passagem e o ar é obrigado a passar pela restrição. Porém, quando o cilindro está retornando, o ar ele passa livre pela retenção, então ele não sofre nenhum tipo de controle. Então, aqui, pela simulação, nós podemos enxergar que o cilindro avança lento, mas ele volta com uma velocidade normal. Então, se nós formos pensar na resposta do exercício, essa aqui já seria uma alternativa de promover o avanço lento. Outra alternativa seria de colocar a própria válvula aqui na linha de pressão, considerando as questões aí de perda de independência de movimentos. Mas nesse caso aqui, eu só estou regulando o quê? A velocidade de avanço, incluindo um controle que nós chamamos aqui nas videoaulas de metering, ou seja, a válvula reguladora de vazão está controlando o ar antes de chegar no cilindro. Por isso que esse controle recebe essa denominação, uma vez que essa válvula é instalada na entrada do cilindro. Se nós pegarmos e movimentarmos essa válvula e colocarmos ela na outra linha, nós vamos ver o fenômeno um pouquinho diferente. O cilindro avançou rápido, mas ele retorna lento. Então, observando que mudando a válvula de linha e mantendo a posição dela, já mudamos o sentido em que essa velocidade ela é regulada. Tá? Aqui nós teríamos então uma segunda forma de controlar a velocidade de retorno desse cilindro.
Mas o que determina de fato se vai regular a velocidade de avanço ou retorno não é se a válvula é instalada na linha da direita ou na linha da esquerda. Isso, apesar de ter influência, não é o fator determinante. O fator determinante sempre é a válvula de retenção e o sentido em que ela está instalada. Por exemplo, eu coloquei a válvula não no lado da esquerda, o cilindro avançou lento. Eu coloquei a válvula no lado da direita, o cilindro retornou lento. Agora, se eu quisesse que o cilindro avançasse lento com a válvula na posição da direita, o que eu tenho que fazer? Eu posso vir aqui e rotacionar a válvula em 180 graus. Mesmo ela estando na linha da direita, isso já significa que o meu sentido de regulagem ele já é outro. Então, aqui antes ela regulava a velocidade de retorno. Agora, em função da válvula de retenção estar invertida, ela regula a velocidade de avanço desse cilindro, porque o ar não consegue passar pela retenção e é obrigado a passar de forma restrita por uma restrição bem mais, com pouca abertura. Tá? E o mesmo raciocínio vale para o lado oposto. Se eu colocar essa válvula nesse sentido aqui, então ela vai regular a velocidade de retorno por causa do sentido que a retenção foi colocada. Então nós temos várias opções de regular avanço, de regular o retorno do atuador, ou escolhendo a linha em que a válvula reguladora de vazão está sendo colocada, ou invertendo o sentido de atuação dela, sempre lembrando que ela sempre vai regular, nesse caso da válvula unidirecional, de 1 para 2. Tá? Mas nós temos outras opções também de regulagem. Vamos ver outras opções atendendo a esses problemas. Qual que é a especificação dele? Que nós temos que citar formas de regulagem da velocidade do cilindro. Então, nós temos as regulagens com as válvulas unidirecional em ambas as linhas, invertendo ou não o sentido da válvula de retenção, colocando válvula também na entrada da válvula direcional. E ainda nós temos uma outra opção, que ela é uma exclusividade básica aí da pneumática, que é através da instalação da válvula reguladora de vazão, porém na exaustão. Então, se nós deixarmos a exaustão 3 em aberto, escolhendo a primeira opção de exaustão, nós podemos vir, rotacionar a válvula em 90 graus e fazer a instalação de uma segunda válvula na exaustão da válvula direcional. Fazemos a mesma regulagem feita antes e instalamos essa válvula reguladora de vazão na exaustão 3. E aqui nessa saída nós colocamos o quê? Uma saída para a atmosfera. Então, o que vai implicar a instalação da válvula reguladora de vazão nessa exaustão 3? Se eu der um comando de partida, deu um problema aqui de sobreposição de linhas, eu dou um delete, refaço a linha e volto à simulação. Vou apertar o Shift para que a botoeira permaneça... Bom, não precisa nem a botoeira ficar ativa. Só um botão de Start. O que nós estamos enxergando? Que o cilindro está avançando de forma lenta. Por que ele avançou de forma lenta? Porque o ar preencheu a câmara da base do cilindro e na saída do cilindro, ou seja, um controle de vazão meter-out, o ar não consegue sair livre para a atmosfera. Ele é obrigado a passar pela válvula reguladora de vazão, de modo que ele não consegue avançar lento. Então, nós temos um controle da velocidade de avanço através do controle meter-out, instalando a válvula na exaustão da direcional. Se nós fizermos o processo inverso, pressionarmos a botoeira 1B2, nós vamos ver que o cilindro retorna com velocidade normal, porque a linha de exaustão 5 está livre para a atmosfera sem nenhum tipo de restrição. O que nós estamos conseguindo entender? Que também aqui, dependendo da posição em que for instalada a válvula reguladora de vazão, nós vamos influenciar a velocidade de avanço ou a velocidade de retorno. Vamos fazer o teste. Vou incluir a válvula reguladora na outra exaustão.
Então, mantenho a exaustão em aberto. E nessa primeira eu volto a colocar um silenciador. E vamos ver o que acontece com a velocidade do cilindro. Ó, avançou com velocidade normal, mas na hora de voltar, nós estamos observando que a velocidade dele é lenta. Então, se nós olharmos, ao pressionarmos a botoeira 1B1, nós vamos ver o seguinte, ó, que o ar chega livre no cilindro e o ar, quando está saindo do cilindro, sai livre também, porque a exaustão 3 não tem nenhum tipo de restrição. Então, a minha velocidade de avanço ela está normal. Agora, quando nós pressionarmos a botoeira 1B2, o ar passa de 1 para 2, pressuriza o lado da esquerda, mas o ar de saída do cilindro não sai livre, ele é obrigado a passar pela restrição, sofrendo também um controle de vazão antes do ar sair, ou seja, como é o controle na saída, também ele é denominado de controle meter-out. Então, aqui nós vimos também outras opções. A vantagem de utilizar essa opção de regulagem de vazão está no fato da economia e de conexões, da simplicidade construtiva. Então, ela é preferencialmente utilizada nas instalações pneumáticas, né, por diversos motivos, a não ser aí para questões em que se prefira utilizar, por uma questão visual, a regulagem de vazão na própria linha, que é mais fácil para identificação de problemas. Mas no caso caso esse não seja o caso, então eu acho muito mais prático incluir a válvula nesse sentido. Então, o que nós colocamos aqui? Ó? 2 válvulas reguladoras de vazão instaladas nas vias de exaustão da válvula direcional. O que está implicando aqui? Que nós estamos regulando a velocidade de avanço com abertura de 5% e também a velocidade de retorno do cilindro com abertura de 5%. Bah, mas as velocidades não são iguais. Eu estou vendo que a velocidade de retorno é um pouco mais lenta. E a razão para isso é que o volume de ar na câmara da base é maior do que no lado oposto, porque aqui nós temos a presença da haste, indicando que cabe menos ar aqui, ou seja, nós temos mais ar para ser exaurido para a atmosfera, e por isso que demora um pouco mais para esse ar sair, o cilindro volta um pouco mais lento do que o avanço, mesmo que ambas as regulagens sejam de 5%. Então, se eu for fazer uma regulagem aí, muito encontrada aí para fins industriais, nas máquinas, normalmente o que acontece? Eu vou ter um avanço mais lento do cilindro e um retorno um pouco mais rápido. Mas muitas vezes esse retorno ele tem uma certa regulagem para minimizar efeitos aí de impacto e de golpe nos finais de curso. Então vamos lá. Então eu incluí agora uma regulagem de 10% para o avanço e uma regulagem de 50% para o retorno do cilindro. De modo que ele avança mais lento e retorna mais rápido, mas ainda com uma certa regulagem. Qual que é a grande vantagem de se utilizar, então, 2 válvulas, quer seja nas linhas entre a válvula direcional e o atuador ou nas linhas de exaustão? Está na independência da regulagem da velocidade do cilindro. A maioria das máquinas requer essa independência, mesmo que se precise incluir uma válvula a mais no circuito. E por fim, para nós finalizarmos essa videoaula, eu vou incluir então aqui o amortecimento de fim de curso nesse cilindro. Clico 2 vezes sobre o atuador, ele abre a janela de configuração, vou na primeira opção e coloco lá o meu amortecimento, que pode ser ajustável ou não. Vou colocar um amortecimento ajustável, vou dar um OK, e ele já vai mostrando a simbologia que ele tem desenhado junto com o êmbolo, os pistões de amortecimento, que são os responsáveis por impedir a saída do ar comprimido interna à camisa do cilindro quando ele está nos finais de curso. E isso vai melhorar questões aí de golpe próximo aos fins de curso. Vamos mandar simular. E você já consegue observar que a velocidade, quando o cilindro está bem próximo aos finais de curso, ela já sofre uma redução.
Isso é bem importante aí quando o cilindro alcança as suas duas posições extremas. Muitas vezes o cilindro trabalha em posições intermediárias, mas quando ele alcança as duas posições extremas, para evitar esse choque, então a recomendação é de utilizar também um cilindro com amortecimento de fim de curso. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, foi a nossa segunda videoaula que trata aí da parte mais prática de aplicação através de circuitos pneumáticos. Agradeço a sua atenção a essa videoaula. Até a próxima!